Boa tarde, mulheres edificantes. Seja muito bem-vinda, tá? Eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando com você mais essa semana, mais uma série. E essa semana nós estamos falando, sobre a fé. Estamos nos fortalecendo em fé para um ano de aceleração, um ano de restauração daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, tá bom? Quem vem acompanhando, quem acompanhou na segunda-feira nós falamos que a fé é uma decisão. Você decide acreditar em Deus sem duvidar, você decide dar esse passo, você decide viver por fé. Então, primeiro é uma decisão. No segundo dia, na terça-feira, nós falamos um pouquinho de como vencer o medo. E nós utilizamos o exemplo de Gideão, porque Gideão, ele se sentia pequeno, menor, mas o Senhor chamou ele de guerreiro, de corajoso, né? Tem várias versões na Bíblia, então tem uns que fala poderoso. Então, é maravilhoso quando o Senhor nos traz uma identidade e por mais que a gente não nos reconheça a princípio, assim, em Deus nós vamos descobrir aquilo que nós somos. Então Gideão, ele ganhou, a guerra lá dos midianitas. Ele venceu aquela batalha com o Senhor, com apenas 300 valentes, o que era impossível, mas era para provar que o Senhor estava com ele. Só que Gideão, por que ele foi o exemplo de que ele venceu o medo? Porque ele se sentia pequeno, ele se sentia menor, mas ele não desistiu. Porque o medo, ele tenta nos paralisar de ir rumo à fé e rumo àquela vitória. Então o medo, ele sempre vai tentar te paralisar. Só que Gideão, por mais que ele pediu diversos sinais para o Senhor, mas ele não desistiu. Ele confiou na palavra do Senhor, tá bom? E aí na quarta-feira nós falamos das atitudes que ativam a fé. Nós demos o exemplo de Abraão. O que Abraão fez? Abraão, ele ouviu a Deus, ele respondeu que foi em obediência, ele saiu da terra, ele caminhou em direção à terra prometida sem ver nenhum caminho, ele não tinha uma planta, para ele se basear. E ele adorou e ele manteve a visão, na promessa do Senhor. Então nós vimos esses exemplos aí daquelas atitudes que ativam a nossa fé. E hoje nós vamos falar que a fé é uma renúncia para que a gente não volte atrás. E por que essa renúncia? Porque muitas vezes nós temos que renunciar à nossa vida antiga, comportamentos antigos, mentalidade antiga do Egito. Então hoje nós vamos utilizar o exemplo de Moisés. Moisés, ele foi criado num palácio. Só que Moisés, ele abriu mão de ser príncipe, de ter aquele governo, de ter uma regalia. Ele renunciou tudo isso para atender o chamado de Jesus, que era libertar o povo do Egito, libertar o povo de Israel daquele cativeiro, daquela prisão. Então, quando a gente fala libertar o povo, a gente sempre fala na questão geográfica, mas a gente tem que entender também, gente, que a nossa vida ela pode ser uma prisão na mente. Então, Moisés, ele é um exemplo de renúncia e de uma ativação de fé na nossa vida. Então, hoje nós vamos discorrer sobre esse assunto, tá bom? Então, para entrarmos nesse assunto, nesse tema, nós vamos basear em Hebreus 11, verso 24 e 26, onde diz: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferiu ser maltratado como o povo de Deus e desfrutar dos prazeres momentâneos do pecado. Considerou o desprezo por causa do Messias uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a sua recompensa. Então aqui, gente, a gente vê nitidamente que a Bíblia mesmo fala que ele renunciou, Moisés, ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Então, ele renunciou uma identidade antiga. Primeiro ponto aqui que a gente vai falar. Ele renunciou à identidade antiga. Moisés abriu mão de quem o Egito dizia que ele era. No Egito, ele foi formado para ser algo, mas não era aquilo que Deus tinha para ele. Então você tem que ter muita fé, você tem que ter uma fé para você realmente renunciar àquela identidade antiga, porque lá era a segurança dele. Então ele fez Ele confiou no Senhor, ele creu na palavra do Senhor. Então ele
teve essa ativação de fé, esse posicionamento, que é um exemplo para nós, né? Que a renúncia, ela traz a nossa verdadeira identidade, que é a identidade em Cristo, daquilo que você foi formada para ser, tá? A fé, ela cresce quando você não negocia quem Deus disse que você é. Então, ou seja, quando Deus ele te dá uma identidade e você tem fé perante aquilo que o Senhor falou, você vai o quê? Se fortalecendo, você vai crescendo, né? Segundo ponto, renunciar o conforto para honrar o propósito. Imagina só, vamos imaginar aqui, você nasce, você é criado pela filha de um rei. Rei naquela época, governo, era como se hoje fosse presidente. Então vamos imaginar, tem lá o presidente e você foi criada pela filha do presidente, então você é neta do presidente. E aí nesse cenário, você tem o quê? Todas as regalias. Você tem acesso ao palácio, você tem acesso às melhores casas, comidas, roupas, viagens, você pode ter tudo material, tudo, todo conforto. Mas o que? Quando vamos imaginar que parece um anjo do Senhor, o Senhor fala com você nitidamente, frente a frente. Vamos imaginar diversas formas aí que Deus aparece para você. E aí o Senhor fala do propósito que tem na sua vida. Só que aí, para isso, você tem que o quê? Renunciar esse título de filha do presidente, de neta do presidente. Você tem que renunciar a esse conforto. Esse conforto que te agrega material. Então, isso hoje para um mundo, para todo mundo que é materialista, rede social, competitivo, para o mundo hoje como tá, que todo mundo quer tudo material, do bom e do melhor, gente, e quer segurança também, porque acha que o dinheiro e as coisas materiais são a segurança da vida. Então, é muita fé que você... Não é pouca fé, gente. Isso aqui tem que ser muita fé, não é aquela fezinha que nós falamos do grão de mostarda, não. Isso aqui tem que ter muita fé para você abrir mão de tudo e atender o propósito do Senhor. Entendeu? Ainda mais, olha o que aconteceu com Moisés, libertar o povo do Egito, atravessar um deserto. E Moisés, ele intercedia pelo povo, ele sofria pelo povo. Terceiro ponto. Renunciar à necessidade de aprovação. Moisés não precisava do título para saber quem era. Quem vive pela fé não vive pelo aplauso. Então Moisés, ele abriu mão daquele título. Aquele título o quê? Que ele era filho da filha do rei, ele era neto do rei. Ele abriu mão desse título. Ele renunciou à necessidade das pessoas falarem assim, nossa, ele é isso. Não, ele falou assim, eu não sou filho da filha do rei. Ele foi criado por ela, mas ele não era filho. Ele renunciou isso. Para que o quê? Porque ele não precisava de aprovação. A aprovação que Moisés precisava era a aprovação de Deus. Ele tinha tanta fé no propósito dele, ele era tão visionário em relação àquilo que o Senhor entregou a ele, que ele honrou, sabe? Ele honrou com todas as forças o propósito dele. Né? Então ele não precisava dessa aprovação, porque quem ele era é quem Jesus, quem Deus, né? Quem Deus falava que ele era, porque na época de Moisés ainda não, né? O Messias Jesus ainda não tinha vindo, mas é quem Deus falava que ele era, e para ele a única importância era quem o Senhor falava, e ele se sentia limitado, ele se sentiu limitado pela voz, mas mesmo assim ele não se paralisou, o medo não paralisou nele. Quarto ponto, renunciar ao prazer imediato pelo propósito eterno. Ele abriu mão do agora por causa de uma recompensa futura. Fé amadurece quando você troca o impulso por visão. Porque, como nós falamos, no agora, ele tinha tudo, ele poderia ter tudo, ele poderia ter um status, né? Mas ele não conseguia ver aquela injustiça, ele não conseguia ver aquele aprisionamento. Moisés, ele era totalmente sensível à dor, né, do povo, mas isso também é algo que o Senhor colocou no coração dele, né? Um coração humilde, um coração aquebrantado, um coração que tinha um amor pelo próximo.
quinto ponto, renunciar ao caminho antigo para não retroceder. A renúncia protege o propósito. Quem deixa pontes abertas sempre corre o risco de voltar para trás. E aqui nós entramos no eixo que você precisa fechar certas portas do passado para que você não tenha nem acesso. Feche todas as portas do pensamento. Pare de pensar lá atrás. Pare de pensar de onde você saiu. Pare de pensar. Moisés, ele era tão convicto, ele é tão forte nisso, que ele não vivia preso ao passado. Ele fechou aquela porta. Olha, eu não sou filho da filha do rei. Eu não vivo aqui mais. E ele foi. Só que o quê? O povo que ele estava libertando era um povo que vivia o quê? Escravizado pela mente. Então vamos pensar aqui. O povo estava lá recebendo maná do céu. E eles estavam o quê? Reclamando com o Senhor. Então, o que eu quero trazer aqui nessa questão? Não tem como você viver pensando no propósito com a mentalidade antiga. Muitas pessoas são presos a relacionamentos antigos. Talvez já até casou com outra pessoa e é presa a um relacionamento antigo. Porque deixa a porta aberta. A porta aberta é o quê? O que está na sua mente. Provérbios 4:23 diz, cuidado com seus pensamentos, pois ele dirige, a sua vida. Cuidado com seus pensamentos, porque o que você pensa vai para o seu coração. E o que você pensa, você começa a sentir. Tudo aquilo que você sente, você abre uma brecha ali, porque o inimigo ele entra no seu sentimento, ele entra naquilo ali, aquilo te paralisa, aquilo atrapalha a sua fé. O povo ali, eles não tinham a fé que Moisés tinha. Porque o povo estava vivendo ainda uma mentalidade de escravo. E você precisa renunciar para que a sua vida ela avance. O povo não precisava ficar 40 anos no deserto. Era uma viagem de dias. Mas eles ficaram ali porque eles reclamavam, murmuravam. Isso é o que? Falta de fé. Eles olhavam para trás e falavam assim: porque lá no Egito a gente tinha comida. Cara, eu penso assim, eles estavam recebendo maná do céu, eles estavam recebendo tudo de Deus, indo para a terra prometida, mas eles estavam pensando nas migalhas. Eles estavam pensando nas migalhas que era dada pelo Egito. Eles não tinham nem salário, eles eram escravos. Então isso acontece com a nossa vida. Às vezes você pensa que é livre, mas você está presa, escravizada dentro da sua mente. Então, para que a sua fé seja ativada, feche todas as portas. Pare de alimentar dores do passado, pare de alimentar traumas do passado, pare de alimentar as rejeições que você teve no passado. Fecha toda a brecha, porque o Senhor, Ele precisa que você se liberte do passado para que Ele traga o novo na sua vida. Quando nós falamos da série, do ano novo, do ano de 2026, se você não assistiu, volta lá e assiste. O Senhor, Ele precisa que você largue tudo isso, a mentalidade de Egito, tudo, para que você tenha um vinho novo, mas em odres novos. O vinho novo não comporta em odres velhos, porque senão arrebenta e estoura. Então, que hoje você tenha a coragem de renunciar. Porque só quem tem coragem é capaz de renunciar à mentalidade e o comportamento do Egito. Mas o novo só chega na vida de quem renuncia. O novo não chega na vida de quem quer viver paralisado pelo deserto. Não vai chegar. Você vai parar, estagnar e vai passar assim 40 anos da sua vida e você vai perguntar assim, o que eu fiz da minha vida? E talvez muitas coisas você não vai recuperar o tempo. Na verdade, a gente não recupera nem um segundo da vida. Mas quando a gente está dentro do propósito do Senhor, o Senhor acelera os seus dias. O Senhor faz na sua vida acontecer em dias o que não aconteceu em décadas, mas você tem que se posicionar, você tem que virar e falar assim, eu não vivo mais lá, eu não aceito meu pensamento ir lá, tá repreendido, eu amarro esse pensamento aqui e eu entrego para Deus. Pronto. Seja livre, seja liberta de tudo aquilo que te aprisiona, tá, minha linda? Então, uma conclusão aqui, a fé ela precisa de renúncia para permanecer. A renúncia não tira nada de você, ela tira apenas o que te tiraria do propósito. Então, tire tudo da sua vida que tiver que tirar para que você assuma o controle da sua vida e vá rumo ao seu propósito. O Senhor precisa de você, tá bom? E você é curada para que você ajude outras pessoas a se curar. Tá bom? Minhas lindas, esse é o conteúdo de hoje. Até amanhã, sexta-feira, no nosso fechamento dessa série sobre fortalecendo em fé. Grande beijo!